Vai ter conversa, Vai vai ter ter conversa. conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. Vai ter conversa. E vai ter conversa sim. No dia 20 de março de 2020, entrou em vigor o decreto de isolamento social de emergência no estado de Alagoas, junto de outras milhares de cidades pelo país que tentavam, naquele momento, frear a contaminação pela Covid-19, pandemia já instaurada mundialmente. O que não era serviço essencial parou. Tudo. Enquanto todos ainda precisávamos imaginar um futuro próximo menos devastador, incerteza, medo e insegurança se tornam rotina. 15 meses depois, seguimos agora na retomada de forças, na ajuda e no resgate de quem ainda precisa de apoio. E são muitos. Não é fácil, não foi fácil. E mesmo ainda hoje, não conseguimos mensurar sequelas que teimam em nos atormentar. Em mais um episódio gravado remotamente, seguimos hoje com a segunda parte de uma série que fala sobre relacionamentos e pandemia. Como foi passar por isso dentro do casamento? Bora conversar? Eu sou Elizabeth, esse é o podcast do Ateliê Ambrosina e seguem aqui comigo a Ticiane Simões. Oi, Tici. Oi, Beth, mais uma vez aqui, mais uma vez com esse tema lindo, maravilhoso. Vamos ver aí o que abalou a pandemia, né? Ou o que a pandemia abalou dentro das nossas relações. E a Salete Bernardo. Oi, Sal. Oi, bom dia, gente. Abalou muito, né, Disse? Abalou e está abalando ainda. Estão aqui conosco o ator, designer, fotógrafo, videomaker, publicitário e diretor de arte, Alex Walker. Meu Oi, Deus, Alex. tudo isso. Oi. E o tarólogo e xamanista Fernando Onaiser. Alex, Fernando, obrigada demais por aceitarem o nosso convite. Por favor, se apresentem. Eu sou Fernando, casado com o Alex, né? A gente já tem um relacionamento já há um bom tempo. E eu trabalho com... Sou professor universitário também, né? nesse universo aí, né? E trabalho com xamanismo, né? Que é um campo bem legal, né? E principalmente e que tem me ajudado bastante também nesse processo de pandemia, né? Porque é um campo que interfere um pouco no cuidado pessoal, né? No direcionamento de pensamentos, né? E o tarô, que é uma arte, né, que já tem na minha vida aí há mais de 30 anos que eu estudo e trabalho, né, diretamente com tarô. Então, assim, eu acho que são dois instrumentos que têm me facilitado muito ultrapassar esse processo, né, e auxiliar também pessoas que estão enfrentando essa problemática na pandemia, né? E não é pouco, né, que está acontecendo, né? Acho que as pessoas estão entrando em estados bem severos, assim, de ansiedade, né, de confusão, né? E realmente é um momento mais delicado que a gente está passando mesmo. Alex Walker, sou tudo aí que a Elizabeth falou, que eu não vou repetir de novo, que é quase uma bíblia. Né? E atualmente eu trabalho mais na área da publicidade, né? E com Joana Gajuru, que é o meu grupo, que Tiziane também participa. A pandemia veio de uma forma bem cruel, principalmente para o nosso setor, assim, para todos os setores, né? E a publicidade também sentiu muito, né? Então, logo no início da pandemia veio aquele choque, né? Onde a gente tinha 15 clientes na nossa cartela na agência, e do nada a gente se deparou no outro dia com 5, né? Então, como mudar a vida, né? De um mês para o outro, assim, né? Com funcionários, com tudo. Então, assim, a pandemia foi devastador, né? Está sendo ainda, né? Enquanto a gente tem aí esse governo que negacionista, né? E a gente está tão atrasado, né? Ainda na vacinação, onde a gente já poderia estar com nossas vidas, né? Caminhando normalmente, como era antes da pandemia. É isso. E aí, vamos, antes da gente entrar na pandemia em si, eu quero saber a história de vocês. Como vocês se conheceram, quantos anos vocês estão juntos, como foi essa paixão. Quero saber tudo. 9 anos atrás, O túnel do tempo. a gente participava de um grupo no Facebook, que era, não sei se era o Facebook, era no Facebook,
a gente participava de um grupo de um estudo, né? Que era um estudo espiritual e tal. E eu sempre olhava a foto do Fernando lá, né? Mas eu super achava que o Fernando era hétero e tal. Eu disse, não, o Fernando é hétero. Não, aqui a cara super hétero, né? Carecão aqui, né? E tudo. Aí, certo dia, um fake me adicionou no Facebook, né? Chamado Bonitão MCZ, eu acho, alguma coisa assim, Gatão MCZ, olha. Aí eu disse, gente, um fake, isso aqui é um fake, tá na cara que é um fake. Eu não sei por que eu aceitei o fake na época, sabendo que era fake, né? E a gente começou a conversar, e nessa conversa lá com o fake, aí eu peguei e disse, tá na hora de você se mostrar, não é? Aí ele disse, tá, você quer mesmo? Mas tá, ok. Aí do nada subiu a visualização, né, do Fernando falando, oi, sou eu. E eu todo lesado, né? Tipo, oi, Nossa, Fernando, surpresa. tudo bom? E eu com fake. E aí, vai se mostrar não? Aí o Fernando, sou eu. Aí eu, oi, Fernando, eu sei que é você, como é que você tá? Tá tudo bem? Não sei o que e tal. E eu dialogando com os dois ao mesmo tempo. Até que o Fernando disse, Alex, sou eu que estou falando com você. Eu sou fake. Aí eu disse, como assim? Eu nem lembro lá qual era o nome que eu botei na época. É, né? não lembro também. Eu disse, como assim, Fernando? Eu disse, não, gente, eu já estava stalkeando o Fernando, né, há um tempo e tudo, a gente se conheceu melhor, né, e estamos até hoje, né, 9 anos. Era a minha pergunta, há quantos anos? Já Porque tem o 9 Fernando anos. dizia que não lembra, né? Não, o nome do fake, né? O tempo, eu gravo mais do que ele, né? Alex é péssimo pra data, né? Eu sou terrível. Sempre tem um desse no casal, né? O problema é quando são os dois. Aqui em casa são os dois, as duas. Foi uma coisa muito engraçada, né? E realmente, Alex é péssimo com data, né? Eu não sou muito bom, não, né? Mas eu consigo ainda marcar o tempo, assim, um pouco melhor. Né? O engraçado mesmo foi a vez que a gente resolveu casar, né? Que a gente casou sem saber que estava casando. Foi um outro momento. Que história é essa? Foi para não chamar os amigos. Hilário. Estava querendo fazer união estável, né? Até porque estava querendo fazer união estável mesmo, mas tinha o lance do plano de saúde que a gente estava querendo agilizar, e como eu trabalho na UNIT, né? A ideia era ele ficar como dependente do plano de saúde. Então, vamos oficializar, né, o nosso casamento para a gente poder fazer essa parte burocrática lá do plano. A gente foi no cartório, foi um dia bem estranho, porque o Alex tinha que resolver uma coisa no banco, estava super irritado lá. Eu disse, Alex, bora passar no cartório para ver o que a gente precisa de documentação para fazer a união estável? Bora. Aí chegou lá, perguntou, o cara disse, não, comprovante de residência, né, CPF, RG. Eu disse, isso aí tem no carro. Aí a gente foi lá, pegou os documentos, entregou no cartório, né, e eu ainda estava pensando assim, não, ele deve estar pegando os documentos, vamos agendar um dia, não sei o quê, barará, bidiri, barará, brudu. Daí quando o rapaz chama a gente, né, por favor, vem para essa sala. Eu disse, tá. Quando chegou na sala, ele entregou o papel, confira aí para ver se está certo. Daí comecei a ler. Tum, 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 tum. Alex, né, já pegou a caneta, já assinou logo, né? Daí eu disse, olha, você está sabendo que você está assinando, o que é que você está assinando? Ele disse, não, a gente está casando agora. Não, casando, não pode, né? Cadê a festa? Cadê a pessoa? Não é assim. Quero minha despedida, quero meu chá, quero minha festa. E a lua de mel vai ser aonde? Cadê os padrinhos? Né? Eu olhei assim, eu disse, Fernando, eu tinha idealizado tudo. Somos dois librianos, eu queria casar em outubro. Aí eu disse, como assim a gente tá casando numa data nada a ver? Eu queria muito casar em outubro, os dois são de outubro, então vamos casar em outubro. Eu disse, minha gente, agora eu vou ficar todo confuso, porque eu não vou lembrar das datas, são muitas datas para lembrar. Aí eu disse, meu Deus, e a gente contando para os amigos, né? Todo mundo indignado, né? Como vocês casaram? Não me chamaram! Essa parte eu lembro. Foi, o Tiziano foi uma das, né? Que chegou e disse, não acredito que vocês casaram. Eu disse, mas nem a gente sabia que estava casando.
Olha, foi terrível. Ai, maravilhoso. Olha, virou um conto engraçado, né? Pelo menos. Não, total, mas até hoje eu ainda sonho em fazer a festinha, né? Fazer tudo certinho, né? E a gente vai conseguir. Eu acho que nos 10 anos, né, que a gente está querendo muito fazer esse momento emblemático mesmo, né? Casar Ano que vem, ano que vem, ano que vem, ano que ano vem. que Em vem. outubro do Então, ano que vem. Em em outubro do ano que outubro vem. do ano que vem. Pronto, tá marcado, save the date, já tá todo mundo aqui programado. Pós-pandemia, festa do abraço, vai ser muito bom. Já estou me Adoro. Todo mundo convidando. vacinado, né? E aí, como foi março de 2020? O que rolou? Quando fechou tudo? Onde vocês estavam? O que vocês estavam fazendo? Quais foram as primeiras medidas, assim? A gente passou o carnaval, né? Que foi a nossa última viagem, né? Quando a gente fala assim, né? Que tava até comentando com o Fernando, tava até com saudade de andar de avião, né? Porque a gente viajou justamente no carnaval e depois tudo fechou, né? Quando a gente voltou, realmente tudo, né? E a reação foi, e agora, né? A gente já estava acompanhando o que estava rolando na Itália, né? Então, assim, era meio que assustador, e o local que a gente foi mal pegava. A gente ficou, na verdade, em um local que não pegava sinal de nada, internet, celular, nada. Então, a gente estava off do mundo real, praticamente, né? E quando a gente chegou em Maceió, foi que a gente veio ter a dimensão da coisa, né? Assim, poxa, o negócio já ultrapassou o limite ali, que já não está, né? E pegou a gente no susto, né? A gente ficou extremamente assustado. O Fernando, um dia estava dando aula presencial, no outro dia já teve que remodelar tudo, né? Para o sistema online, né? E eu preocupado com as contas também dos clientes, porque isso impactou muito, né? O setor publicitário, né? Então eu fiquei louco, né? Assim, e eu sofro de ansiedade, então, então já sabe como foi. Fiquei ansioso pra caramba, né? E foi assustador, foi muito assustador. Né, eu estava com uma série de coisas agendadas, grupos, cursos, né? Fora o que eu estava fazendo dentro do plano profissional mesmo, e daí assim estava com uma série de coisas já engatilhada para acontecer em 2020 e de repente foi aquela coisa assim, para tudo, né? Para tudo e fazer o quê, né? Dentro desse processo que estava acontecendo. Daí assim para mim foi muito angustiante, né? E a gente tinha se mudado recentemente, né? Então uma coisa que foi legal no processo, pelo menos que neutralizou um pouco a gente na angústia, né? Foi ter passado a pandemia num canto um pouco mais, a gente tinha saído do apartamento e tinha ido para uma casa, né? E daí bem ou mal a gente estava num local no meio do mato, né, mais arejado, mais verde. Então, essa angústia, né, do aprisionamento a gente conseguiu se salvar, né, nesse processo. Mas o problema foi assim, era aquela incerteza desesperadora do que ia ser, né? Eu dando aula numa universidade particular, sem saber como é que iam ser as aulas, né? Sem saber como é que profissionalmente a gente ia atuar dentro de sala de aula, né? Então assim foi uma coisa meio e quando baixou o decreto, né, de paralisação, né, foram 2 semanas de limbo, né, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A própria universidade estava se reestruturando lá para dar uma diretriz para os professores, e a gente meio que naquele ato, né? E foi um ato bem complexo, assim, né? Fora aquele crescente de números que estava acontecendo, né? Aconteceu o primeiro caso, né? Em Maceió, daí todo mundo começou a gelar, né? E daí começou aquela sequência de notícias que cada vez que passava a gente ficava, né, desesperado. Não só a gente, acho que o Brasil todo, o mundo inteiro, né, entrou nesse pânico também, né? Mas foi uma coisa bem complexa, né? O pânico só aumentava quando a gente sabia de amigos que estavam, né, hospitalizados, de familiares, né, de pessoas morrendo, né? Então, assim, aí eu olhava assim, Fernando, pelo amor de Deus, a gente, dois gordinhos, se a gente pegar esse negócio, a gente morre, né? Então, assim, era uma coisa louca, assim, era um desespero
de fazer compra, né? Eu lembro como hoje, quando Meu entrou o decreto, né? Quando Eu entrou o olhei pra cara decreto do que ia Alex, fechar tudo, o Fernando olhou para minha cara e disse: pelo amor de Deus, a gente precisa ir no supermercado. Quando a não tem gente mais foi, nada em casa. não tinha nada, assim, tinha nada em casa, né? A gente vamos no supermercado fazer uma feira grande, né? E vamos ver, quando a gente chega no supermercado, o supermercado lotado de gente que estava com o mesmo Aquilo pensamento que a gente, que achou que ia jogando fechar tudo no. tudo, jogando tudo, gente brigando por papel higiênico, assim, tipo, foi uma coisa, eu me senti num filme de guerra. Eu disse: Fernando, eu só via isso em filme, né? Né? E o desespero ainda foi porque a gente passou 5 horas na fila para pagar as compras. Então, assim, a minha neurose tava assim, meu Deus, eu vou ser infectado agora, lascou, né? Basta alguém espirrar aqui, e daí tinha gente sem máscara, gente não sei o quê, naquela bagaceira, né? Gente tossindo, gente espirrando, né? E a gente desesperado na fila. Então, assim, foi um momento que realmente, fora, ainda tem um outro fato, que a gente estava viajando, né? Tinha recém-chegado do carnaval e tinha ido para um local turístico que tinha um monte de gente do mundo inteiro, né? Apesar de ser na Chapada dos Veadeiros, né? Que tem um ambiente mais natural e coisa, mas tinha avião, tinha aeroporto, tinha tudo, né? Turista italiano, né? A peste toda dentro do contexto, e eu apavorado. Eu não podia dar um espirro que eu ficava já, meu Deus do céu, né? E o pior é que a gente gripou lá. A gente gripou lá. Então, assim, no momento da gripe, tava todo mundo, né, que a gente tinha ido. Na verdade, foram dois casais de amigos nossos, né? E os dois griparam. Eu disse: pronto, tá todo mundo agora aqui infectado. Aí ficava aquela coisa na cabeça, né? Então, assim, foi neura o tempo todo, o tempo todo, né? E até hoje, né? Até hoje a gente ainda fica com essa neura, né? Apesar que a gente teve também, há um tempo atrás, a gente teve Covid e, gente, é uma coisa que não, nem para o pior inimigo, assim, né? A gente, que realmente é algo que mexe muito com o psicológico também. Não é nem a questão Ainda também só da saúde, né? Tem um psicológico que fica abalado e muito. tem essa outra questão, né? Passar pelo Covid juntos, né? Os dois infectados simultaneamente, né? E sozinhos em casa, ainda teve esse episódio que foi bem, bem complexo também. A gente pegou na primeira semana de março desse ano, né? E foi Foi. assim, uma situação, aquela coisa idiota, assim, de estar num local, né? E tirar a máscara para beber um copo d'água. Foi só isso, né? Esse ato foi o suficiente para a gente, né, ter pego o Covid, assim. Eu acho que o processo maior, assim, foi o medo, né? O medo é devastador, né? Então, assim, a gente não sabia como é, porque é uma roleta russa, você não sabe como é que o seu corpo vai se comportar, né? Você não sabe como é que o seu corpo vai agir contra o vírus, né? Então, eu ainda tinha, pelo menos na minha família, né, alguns casos que foram todos leves, né? Meu pai e minha mãe, né, os dois tiveram leves. Então, eu vi algumas pesquisas na internet dizendo que dependendo, né, por exemplo, seu pai, se sua mãe tiveram, né? Então você pode também ter o caso mais leve, né? Por conta da genética e tudo, mas quem é que vai se confiar, né? Coisas na internet e tudo, mas tinham medo, mas o Fernando era uma incerteza total, porque não tinha ninguém da família dele que tinha pego, né? E a gente ficou naquela neura, né? Assim, graças a Deus, assim, foi bem leve, né? O nosso, mas a ansiedade é que toma conta, assim, né? Eu acho que um ajudou muito o outro nesse processo também, né? Eu acho que ter passado isso junto foi também uma prova até da nossa amizade, né? Em termos de relacionamento, que a gente coloca muito isso, né? Além de ser um casal, a gente é muito amigo, né? Um do outro. Isso é muito Então, importante. eu acho que foi uma comprovação de amor mesmo, assim, de parceria em qualquer situação, né? E assim, Alex começou a manifestar os sintomas 4 dias antes de mim, né? E logo em seguida eu comecei a ter dor de garganta, enfim, né?
Só que o lance foi assim, a gente como a gente já tinha visto o protocolo de tratamento, né, e sabia, por exemplo, que era importante fazer uma alimentação mais adequada e coisa, então a gente começou a fazer, eu gosto de cozinhar, então comecei a fazer a comida e coisa, só que chegou um ponto, né, onde, daí foi assim, um dos dias que eu entrei no meu desespero, no meu, né, Alex já estava saindo da fase mais crítica dele, eu estava entrando na fase crítica, né, do meu processo. E eu não conseguia raciocinar o que eu ia fazer, eu não conseguia raciocinar como é que eu pegava a cebola, como é que eu cortava a cebola, né, como é que eu fazia a comida, eu entrei num pânico, porque para mim cozinhar é uma coisa muito natural, quase como respirar, né? Eu gosto, adoro cozinhar. E naquele momento eu não tinha a menor noção de como fazer, né? Acho que foi a pior comida que eu fiz na minha vida inteira. Assim, eu acho que foi a coisa mais horrorosa que eu fiz, né? Eu estava sem olfato, sem paladar, né? Sem saber como processar uma coisa que para mim é muito natural. E aí eu comecei a entrar em pânico, porque assim, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo comigo, pode ser falta de irrigação, né, no cérebro, né, de oxigenação, mas eu entrei em pânico na hora, né, daí foi o dia que eu desabei, assim, que eu caí mesmo, né, e daí foi aonde o outro vem como suporte para levantar, né. Então, o tempo inteiro nesse processo do Covid, né, era né, dando sustentação para o outro, né. Então, assim, foi uma coisa bem complexa, né, mas teve momentos que Alex, né, deu uma pirada, né, por causa da ansiedade dele, né, daí eu estava lá como suporte, depois, né, eu entrei nos meus processos particulares também, que foram bem árduos, né, e ele me deu um suporte muito grande, e eu acho que é nesse momento que essa esfera do amor, essa esfera do relacionamento, essa esfera da cumplicidade, né, enquanto casal, enquanto ser humano mesmo, né, que está ali, vem como uma comprovação mesmo, né? Esses episódios eles solidificam cada vez mais a gente enquanto companheiros, enquanto, né, casal mesmo, né? A gente sai mais apaixonado um pelo outro nesse processo. Gente, Que coisa maravilhoso ouvir isso. E para mim foi muito importante ouvir vocês falarem isso, porque aqui em casa foi bem parecido, né? Teve uma diferença de 4 dias também. E esse suporte, né, Fê, foi maravilhoso me ouvir, porque eu pirei também. E assim, eu fazia muita coisa no automático, gente. E aí depois a Lili falava para mim: você fez isso, você levantou e fez isso, eu não lembrava de nada. Quer dizer, parece que eu tinha passado o dia deitado na cama e eu tinha feito N tarefas no automático. Então foi muito bom ouvir isso e eu acredito que muita gente vai se identificar, porque é muito louca essa doença, né? Ela pega a gente muito desprevenido e a ansiedade deixa a gente... Eu não sei vocês, mas quando a Lili pegou, eu dizia assim, meu Deus, ela vai morrer, e o que é que eu digo? Porque eu estava terminando o meu processo, né? O que é que eu vou dizer à mãe dela? Como é que eu digo à mãe dela? Então eu fiquei ensaiando. Olha que loucura, gente. É muito muito louco tenso. mesmo, assim, é muito tenso. Muito. A gente tinha a prima do Fernando, né, lá no Rio Grande do Sul, que estava dando todo o suporte, assim, para a gente, ela trabalha na linha de frente, né, lá Do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. de Porto Alegre e tal, ela estava dando esse suporte à distância, mas a cabeça aqui fica a maior confusão, né, a gente pegou justamente naquele momento que estava o boom de volta, a segunda onda, né, e tudo cheio, tudo lotado, né? A gente querendo pegar um requerimento, né, para poder fazer uma tomografia. A gente chega na Unimed, passa 6 horas e não consegue pegar um requerimento. Assim, então, era desesperador, por um lado, da gente saber que a gente tinha um plano de saúde, né, que não tinha condições, né, não tinha nenhuma condições, os hospitais públicos também estavam cheios. Então era aquela coisa, se a gente piorar, para onde é que a gente vai? Então, assim, mais amigos da gente que estavam hospitalizados também,
né? E aí a gente consegue com uma amiga médica da gente, né, um requerimento, a gente corre, vai fazer a tomografia, mesmo com o resultado da tomografia na mão, né? O Fernando ainda teve um comprometimento maior, que teve que mudar até a medicação. Mas o meu não tinha comprometimento nenhum, assim, foi mínimo. Mas mesmo com o exame na mão, sabe, sabendo que o pulmão estava tranquilo, estava normal, eu tive uma crise de pânico à noite, que comecei a faltar ar, e eu disse, não, está sendo isso, pelo amor de Deus, né? Não, Então, assim, mesmo sabendo que não tinha comprometimento que levasse para uma hospitalização, né? E o oxímetro no dedo o tempo todo, dando 97, mas eu estava com uma falta de ar, né, absurda e a ponto de ficar louco, né? Então, assim, foi onde chegou o Fernando, calma, calma, isso é uma crise de ansiedade. Eu tinha tomado um chá de gengibre de manhã, e quando eu tomo chá de gengibre, acelera, aí eu fico. Ninguém me segura. Aí eu acho que misturou tudo e fiquei numa neura. Assim, foi. Quando a gente conta assim, se torna até um pouco engraçado, porque é muito louco. E foi um ano muito difícil, né? Hoje, por exemplo, faz um ano que a minha sogra faleceu, né? Que é a mãe do Fernando. Então, assim, além de tudo isso, ainda teve essa dor, né? Da família, né? Então, assim, nossa, é um ano que não, é e o lance difícil. é assim, você tá. Eu estava ontem comentando, eu estava num atendimento de tarô ontem, eu estava comentando com a cliente, né, que esse processo da ansiedade, ele é natural e é natural que aconteça mesmo, né, é até previsível que aconteça. Porque eu acho que eu tentando rememorar, né, nos anos anteriores à pandemia, eu acho que a gente ao longo de um ano, sabia, tinha notícias, sei lá, de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas que tinham falecido esporadicamente, e de repente a gente começa a se deparar com uma avalanche, né, de óbitos que estão acontecendo, de pessoas próximas, de pessoas nem tão próximas às vezes, mas que de certa maneira impactavam pessoas que estavam junto com a gente. Então, assim, eu acho que a gente nunca experienciou, né, um luto tão generalizado, tão coletivo como a gente está experienciando agora, né? Porque é estrutura de luta acontecendo sequencialmente, né? E isso é muito forte, né? Eu acho que é bem isso, Fê. Assim, a gente não tem o tempo nem de chegar na missa de sétimo dias e a gente já tem um novo falecimento para uma próxima missa de sétimo dias. Então, esse estado constante de luto é o que eu acho que tem nos construído esse lugar de ansiedade. Eu lembrei muito, Tice, de um livro que eu li nos anos 90, né? Eu estava entrando na faculdade ainda, né? Que era chamado A Boemia dos Ratos, né? E na Boemia dos Ratos foi um escrito, esqueci o nome do autor, um escrito que foi feito no momento onde, início dos anos 80, né? Onde o HIV tinha sido descoberto, enfim, né? Então, por exemplo, as primeiras manifestações estavam acontecendo nos Estados Unidos e aquela sequência, né, de mortes que estavam acontecendo em função do HIV, né, e enfim, daquele protocolo que não existia ainda naquela época. Então, assim, as pessoas começaram a se encontrar, né, dentro do relato do livro, nos ambientes do velório e não mais no ambiente natural que elas costumavam habitar, né? Então, e isso, até para a gente, isso aí foi mais nocivo, porque nem no ambiente de velório a gente podia estar. Então, assim, o luto que a gente está vivendo hoje é um luto truncado, é um luto quebrado, um luto fragmentado, né? Então, assim, e passar pelo Covid é um outro problema muito sério, porque você está sozinho, né? A gente teve a sorte de passar juntos, né? Mas quem não tem? Como é que vai lidar com a ansiedade? Como é que vai lidar com o medo? Como é que vai lidar com o pavor de você dormir e não saber se você vai acordar, né? Ou de sentir alguma coisa e não saber até que ponto aquilo ali está, né, tá impactando você ou não, né? A gente tinha recurso para comprar um oxímetro, né, e ficar constantemente medindo a saturação. E quem não tem recurso? É uma questão que se a gente for pensar, de uma complexidade, né, psicológica muito séria, muito grande, né? Então, assim,
realmente esse período de pandemia ele foi muito mais complexo, muito mais trabalhoso, né, do que qualquer outro momento da história. Acho que, né, pelo menos da nossa geração, do nosso... Que foi muito agravado e só reforçou a nossa desigualdade, né? Como o privilégio nesse momento fez e faz toda a diferença, né? Em casos de pessoas que não sabiam notícias mesmo, né? Porque como a coisa não podia ter visita, ficava dependendo do hospital, que também estava sobrecarregado, que também estavam enlouquecidos, estão até hoje enlouquecidos. Tem casos de pessoas que só sabiam, morreu, tá lá na sala tal, vai buscar, assim. Aqui em casa também, eu acho que o grande boom foi também dentro dessa segunda onda, quando os meus sogros pegaram, né? Aqui a doença chegou ainda em junho do ano passado, né? Bruna foi a única que foi testada positiva, mas enfim, né? A gente não tem uma casa que permite assim grande distanciamento social. Naquela época a gente não podia fazer teste simplesmente sem sintomas, então até hoje eu não sei se eu tive ou não. Graças a Deus já tomei minha primeira dose da vacina, então espero já tomar a segunda. Mas eu acho que o nosso grande momento de pânico aqui dentro desse lugar que vocês estão comentando foi esse ano, quando a minha sogra principalmente pegou, meu sogro pegou, né? Foi no retorno ao trabalho, né? Precisou retornar ao trabalho no início do ano, se contaminou, provavelmente levou para dentro de casa, né? Minha sogra pegou e para ela não bateu bem, vamos dizer assim, né? Ela realmente pegou, realmente ficou com falta de ar, foi para o hospital. Então, eu lembro de um momento assim que foi bem emblemático para a gente aqui em casa, que foi porque ela foi para o hospital, precisou tomar inalação, né, com oxigênio e tal, e depois foi liberada para casa. Só que aí em casa ia ficar ela e o esposo, né, meu sogro, os dois contaminados. E a gente, querendo ou não, mora aqui a duas quadras dela, né? E Bruna ficou naquela, não, eu vou, porque talvez a minha mãe vá para o hospital de madrugada e eu não vou poder ver minha mãe. Então, assim, se ela for para o hospital e eu nunca mais conseguir se despedir, então eu acho que esse é um outro grande medo. A gente fica naquele lugar do, não, mas e se você for e se contaminar, sabe? Assim, a gente não é uma questão de será que... né? Será que estão com Covid? A gente sabe que está, a gente sabe que você está indo numa casa que está cheia de Covid por todos os lados, né? E ao mesmo tempo do outro lado tem, mas é real isso, vai que ela que está mal vai para o hospital e não saia, então esse é um pânico, a nossa balança aí é o tempo inteiro tentando equilibrar o emocional nesse sentido, do medo de talvez perder essa pessoa, e por outro lado, poxa, ela estava aqui a 2 quadras e eu não consegui ir lá dizer, mãe, eu te amo, sabe? Força, mãe, estamos aqui, para que sei lá quanto tempo ela possa passar no hospital, ela tenha isso como memória, que ela guarde isso, que eu consiga ter esse lugar de despedida que a gente via o tempo inteiro na televisão, todo mundo dizendo, mas eu não consegui nem me despedir dela. Ela entrou no hospital e só saiu morta. Então, foi, eu acho que o nosso momento assim de pico de pânico e estresse mesmo, assim, com relação ao controle da ansiedade mesmo, e o limite do conseguir ou não controlar a entrada, a chegada do vírus dentro de casa. É terrível, uma doença terrível. E eu já vi em alguns lugares o que o Fê comentou, assim, principalmente dentro da comunidade LGBT, né, com a chegada da AIDS, assim, o quanto isso era muito parecido, é quase que a sensação de quando alguém te diz, você está com Covid, era aproximada a sensação na época de quem recebia o diagnóstico de HIV. Então, é incrível, assim, o quanto isso adoece por si só o psicológico da doença já adoece. É interessante você falar da comunidade, né, do LGBT, QIAP+, porque dos meus maiores medos, eu nunca tive
assim, festa eu sempre quis ter, celebrar casamento, amor, sim. Mas eu nunca tive essa coisa do papel, aí vamos casar, e aí eu tal, nunca, na vida toda. Mas sim, depois do nosso do medo, do nosso desgoverno, no medo, o meu maior medo era justamente com questões médicas. Eu tinha muito pavor de não conseguir ser legitimado a minha presença ao lado da Helena e a presença dela ao meu lado no momento desse de decisões médicas. Que eu já tive várias histórias pessoais e sei como é difícil você ficar com um parente internado e a família precisar tomar decisões muito difíceis. E o meu maior medo era que que a gente tivesse assim, alguma rusga em não estar com esse lugar legitimado, assim. Foi isso que fez muito, eu insisti muito que a gente formalizasse, não insistir no sentido de colocar isso, não que ela não quisesse, mas foi. Então esse era o meu maior medo, e aí eu penso que nesse momento, assim, o que deve ter passado também, porque quando duas mulheres entram no hospital, não é normatizado que aquela pessoa são casal. Se uma mulher chegar com um homem, ele não é nem questionado o que ele está fazendo ali. Então, é muito... Isso era uma coisa... Então, eu acho que isso também deve ter muitas histórias com muitas dificuldades nesse sentido. Não, eu me vejo muito, sabe, Elizabeth, assim, nesse teu posicionamento também, porque, de fato, é muito difícil. Você não ser reconhecido, né, enquanto parceiro, né, enquanto dois companheiros, né, duas companheiras, né? Então, assim, é muito difícil, né? Eu acho que foi um dos motivos também que levou a gente a formalizar, né, deixar por escrito, né? Além da questão do plano de saúde que o Fernando tinha falado, né, e tudo, mas era algo que a gente não tinha como uma certa prioridade, né, assim, tipo, casar, eu acho que casar no papel era algo muito distante, assim, sabe? Na verdade, assim, a gente tinha o sonho de casar, de fazer uma festinha, de fazer uma coisinha, né, mas não do lance do papel, né, mas depois a gente viu do quão é importante, né, isso, né? De quanto é importante até para dizer sim, é meu marido, né? Isso de fato é importante, de como a gente acaba tendo uma voz, né? O papel só é importante para quem não tem, né? Quem não tem esse direito, aí sim o papel vira, mas quem já tem isso como legítimo na sociedade, esse papel se torna relevante. Mas é impressionante mesmo. E aí mesmo, independente da família, assim, nós temos famílias que estão do nosso lado, mas mesmo assim, nesses momentos mais difíceis você precisaria sempre de alguém da família legitimando. Essa aqui é a esposa dela, essa aqui é a companheira dela. Você sempre precisaria de alguém. E aí eu não queria deixar essa tarefa para os nossos familiares, nem para os meus, nem para a Helena. Não queria que alguém precisar ficar com esse dever de ficar falando alguma coisa. Acho que mais que dever, com esse poder de dizer, né? Isso porque aí, ao mesmo poder. tempo é um dever, mas a pessoa pode não, se a pessoa não disser, você não é. Então é um poder, né? E aí, dizer se é ou não. Nessas horas também a gente não sabe quais são as vontades de todo mundo, né? É o poder, você falou muito bem, é isso aí. Mas, enfim, seguindo no casamento, voltando para o casamento, mais os íntimos, como foi? Como sobreviveram? Como sobreviveram a essa convivência aí? Vocês trabalhavam em casa, trabalhavam já na rua, vocês tinham seus momentos separados? Como é que era a rotina para, de repente, estarem os dois juntos 24 horas no mesmo espaço? É isso! A gente tinha nossas rotinas, né, totalmente diferentes. O Fernando, eu acho que eu via mais o Fernando algum período da tarde, assim, mas ele sempre estava ausente pela manhã, dando aula, e à noite dando aula, né? Às vezes ele saía da aula, ia para casa almoçar, então a gente se via pela tarde, né? Então era, eu acho que o único horário mais assim, era a tarde, né, e à noite quando ele chegava. Eu já trabalhava em casa, né? A gente já trabalha no sistema home office antes da pandemia, né? Aqui na agência são 5 pessoas, mas cada um na sua localidade.
né? Cada um trabalhando de casa. Então a gente já tinha esse sistema do home office, né? Eu não vou dizer, assim, não vou mentir que foi bem complicado, não complicado, mas foi bem diferente para a gente, né? Se ver todo dia. A gente só tinha esse contato todo dia quando o Fernando estava de férias, então era nessa época de julho, né? Dezembro, que a gente se via todo dia, assim, né? Então, assim, foi estranho no início, mas ao mesmo tempo a gente compactuava do mesmo medo, né? Então, assim, não foi algo que tipo, agora a gente vai se ver todo dia, né? Por conta disso, não, mas tinha um motivo maior por trás, né? Era uma pandemia, então a gente estava bem mais próximo com medo, né, de ser contaminado ou de contaminar alguém, né? Então, foi um estranhamento diferente, porque a gente tinha medos conjuntos, né? Então, os dois tinham medo de algo, né? Então, a gente tinha ali que se acolher mesmo, né? Então, foi isso. Mas eu acho que o mais complicado disso tudo foi o nosso cachorrinho, porque aí ele começou o Biscoito, né? Que é o nosso filhinho, ele começou a se adaptar vendo a gente o tempo todo em casa. Então ele grudou de um jeito na gente que a gente não pode ir no supermercado que ele destrói a casa. Antes não era assim, né? Então, assim, acha que a gente abandonou ele, né? Por uma hora ele acha que está abandonado em casa. Então, assim, eu acho que quem mais sofreu foi o cachorrinho. Mas, assim, eu acho que essa questão de estar em casa, né? Eu acho que a Alex deve ter sentido mais ainda, né, do que eu, desse isolamento social, né? E de eu estar, né, mais tempo dentro de casa. Por que eu falo isso? Porque eu acho que a gente estabelece, né, determinados territórios dentro do espaço de casa, né? A gente ocupa, né, e cria esses territórios. E uma coisa é você estar trabalhando em casa, já acostumado à sua rotina, ter o seu momento sozinho dentro de casa, né? E outra coisa é você, de repente, né, esse casal passar a conviver 24 horas ali juntos, né? Então, eu acho que para Alex deve ter sido mais impactante do que para mim, né? De repente, para mim, ela até foi uma mudança de rotina, né? E lógico que depois de 1 ano e meio a gente volta a uma rotina, né? A gente acaba estabelecendo uma nova rotina. Desde o começo, né, tanto eu quanto o Alex, a gente tem eu acho um respeito pelo espaço do outro muito grande. Só que o Alex é um pouco mais espalhado, né? Ele se espalha, o território dele, ele domina todo o perímetro, né? Então, eu tive que ir conquistando meu espaço novamente, né? Aos poucos. Então, assim, naquele momento a gente estava numa casa um pouco menor do que a gente está agora. A gente mudou no meio da pandemia, a gente mudou de casa no mesmo condomínio, né? Então a gente estava numa casa que era um pouco mais apertadinha, né? E daí a coisa ficou um pouco mais complexa, né? Só que a gente conseguiu dividir o espaço de modo legal. Eu dava aula na sala, ocupando o sofá da sala, né? E Alex ficava no quarto que tem a Artwork, né? Que é a empresa dele, até que dava para estabelecer um perímetro assim legal. Mas tem uma coisa que é fundamental nesse processo, que é respeito, né? Respeito e também assim aquele simancol, sabe? Né? De você tomar ciência, né? Até que ponto eu estou avançando onde não devo avançar, até que ponto o outro está incomodado, né? Então essa delicadeza de você ter que olhar para o outro, né? Porque também não é só se ver no processo, é ver o outro. E quando a gente passa a conviver 24 horas, a gente tem que estar muito atento no outro, né? Não só na gente, né? E daí essa delicadeza de ver a necessidade do outro, ver quanto o outro não tá legal, não tá, né, curtindo aquilo ali, e a gente saber se silenciar, né? Então, essa sabedoria é uma coisa que a gente teve que aprender, né? Mas aprendeu, eu acho. Eu aprendi, Alex, eu não aprendi. Aprendeu. Né? Então, assim, por exemplo, dividir questões, né? Dependendo da situação, eu me mostrava fora, né? Depois vinha para casa, né? Então, e de repente a gente teve que sabe, compartilhando tudo, né? Desde a limpeza da casa, do almoço, do jantar, de tudo, das refeições, respeitando também a questão do regime de sono, né? Que também mudou. E que, de repente, por exemplo, teve uma hora que na pandemia que eu acho que a gente chutou o balde.
Daí, de repente, eu estava lá assistindo filme até 3, 4 horas da manhã, tendo que dar aula às 7, 8, né? Mas mesmo assim, né, eu estou em casa mesmo, acordo direito, rapidinho, faço minhas coisas, não preciso me deslocar. Então, assim, teve algumas mudanças que aconteceram, né? Mas que, de repente, inicialmente teve um estremecimento e depois ela entra numa adaptação mais concreta. Eu acho muito importante esse ponto que o Fernando falou, que eu conheço casal que ainda não se encontram. Porque ele passa o dia acordado e ela dormindo, aí ele vai dormir e ela acorda. E aí eu fiquei analisando, achando, porque eu não consigo fazer isso, eu fiquei analisando se não é uma forma de fuga, né? De fugir um do outro mesmo. Eu ia falar que aqui em casa é bem parecido, e o seu comentário, Sal, reforça. Mas não é nem o fugir, eu acho que é o se conhecer mesmo, observar-se, né? Bruna, né, que é minha companheira, ela acorda às 7 horas da manhã no pico de produção dela. Ela acorda às 7 horas da manhã para sentar na frente do computador e fazer um livro. Sabe? 7 horas da manhã ela senta. É um pico de produção impensável para mim, que para mim esse pico de produção só chega ali depois do café da tarde. Então, assim, é quando a minha mente, por mais Café que da eu tarde acorde... é jantar. Por mais que eu acordo cedo. O meu problema não é acordar cedo, não é esse, é o meu pico de produção. Criativamente, e às vezes a gente se encontra no meio do caminho, por exemplo, aí eu tô, sei lá, 7 horas da noite, ela já não consegue mais pensar, assim, de produzir, de fazer coisas, aí 7 horas da noite é o meu auge, é quando tudo para mim faz sentido, todas as leituras se encaixam, todas as ideias, todas as soluções dos problemas estão chegando, aí ela, meu amor, vamos assistir um filme com pipoca. Aí eu, pô, agora? Vamos de meia-noite? Aí Não vou gastar minha energia. Agora meia-noite eu já tô no terceiro sono. Mas é bem gostoso, assim. Às vezes a gente se estranha, mas é bem gostoso. A gente olha uma pra cara da outra e fala, aí já tá apagando, né? Aí tá acendendo, né? Então a gente se encontrar nesse... É bem parecido aqui em casa, Tícia, mas esse casal que eu tô falando, não acontece esse convívio, entendeu? Não acontece. Ele acorda às 5, 6 da manhã e ela foi dormir às 4 da manhã. E aí ele passa o dia inteiro sozinho. Quando dá meia-noite que ele tá apagando, ela tá levantando. Velho, então assim, cadê o convívio do casal, né? É isso que eu digo. Aqui em casa é muito parecido com você e Bruna, né? 6 horas, quando eu chego na academia, 7h30 da manhã, minha irmã, já lavei roupa, já estendi, já fiz almoço, já fiz tudo. Quando a Lili vem acordar às 10, 11 da manhã e faz assim, você tá cansada de quê? Aí eu dou gargalhada, né? Eu tenho uma ritualística, né? Eu demoro 2 horas para acordar. Então, qualquer coisa que eu for fazer, eu acordo 2 horas antes. Se eu for pegar a estrada 4 da manhã, 2 da manhã eu acordo. Então, assim, para mim isso é regra, né? 2 horas antes de fazer qualquer coisa, eu tô acordando. Então, assim, para mim é uma delícia, porque a Alexa acorda bem tarde, né? Então, lá para as 9, 10 que ele vai estar levantando, saindo do quarto. Então, para mim, o momento da manhã, eu acordo 6, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho minha manhã para mim. É o meu momento território. A casa é minha, a cozinha é minha, mas acontece também essa mesma questão, viu, Tícia? Meia-noite, né? Vamos assistir um filme? Daí eu olho e calculo, meu Deus, 2 horas de filme, né? Eu vou acordar 6 da manhã, meu Deus do céu, eu vou ter 4 horas de sono. Não, eu não quero assistir filme, não. Eu sou muito noturno. Somos, né? Eu acho que Total. É isso. Acho que a gente, inclusive, a vida fez com que a gente precisasse sempre produzir à noite. Então, o corpo já habituou, o cérebro, sei lá o quê. Total. Mas... Bora conversar? Teve uma coisa que ajudou muito, assim, também na pandemia, é de como a gente dialoga, né? Como casal, como a gente dialoga enquanto casal, né? A gente, como eu tinha falado antes, a gente é muito, muito amigo, né? Assim, a gente se coloca, a gente às vezes sai do relacionamento, né? Sai
do casal, né? E entra para um lugar onde é amizade, onde a gente conversa, discute sobre o relacionamento e depois volta para o relacionamento. Então, assim, a gente tem essa escuta e essa fala que eu acho que é algo que ajuda muito, né? Nesses 9 anos, né, que a gente está, a gente tem muito essa abertura de conversar, de dialogar mesmo, né? E eu acho que isso também ajudou muito no relacionamento dentro desse caos da pandemia. E o interessante, você falou da escuta, a gente também tem que aprender que para conversar a gente precisa escutar, né? A gente precisa estar disposto a ouvir. Não é só falar, né, numa conversa, a gente também tem que ouvir. Bora conversar? A gente entendeu os espaços, né, assim, da casa. E na conversa que a gente teve no episódio anterior, que era um casal hétero, a gente perguntou sobre esses lugares. Eu acho que o Fernando até já meio que comentou aqui sobre os lugares domésticos, as divisões domésticas, o quanto isso foi demarcado, já era uma coisa anterior de vocês, ou o que mudou aí da rotina doméstica entre vocês? Eu sei que o Fernando cozinha divinamente. Saudade, Fê. A gente compartilha muito, né, no processo, né? Acho que em relação a esses espaços da casa, eu acho que o tempo inteiro a gente estava cuidando. Tem um lado nosso muito do cuidado, né? Só que, por exemplo, a Alexa é mais enérgico, né? Então a Alexa tem uma ideia e ele quer executar a ideia naquele instante que a ideia está nascendo. Eu já fico naquela coisa de pegar aquela ideia, maturar, não sei o quê, pensar, e Alexa mais do ímpeto, né, de fazer, né? O que é legal, né, porque também me tira da minha zona de conforto e me bota para executar algumas questões. Eu acho que não foi só uma particularidade, né, nossa, mas acho que foi quase generalizada. A gente acabou montando, né, criando outros espaços dentro da casa, né, redescobrindo a casa. E o legal do processo é porque, assim, no meio do ano passado, a gente recebeu um convite para tinha uma outra casa aqui no condomínio que era um pouco maior, tinha mais um quarto e coisa, mais um banheiro, que era o nosso desespero, era só ter um banheiro dentro de casa. E daí a gente se mudou para uma casa um pouco maior, né? E uma casa que tinha um jardim. E ela estava detonada, a casa estava assim, detonadíssima. Eu acho que foi também uma coisa muito legal para a gente, que foi muito saudável, porque a gente, primeiro, mudou o ambiente, né? E segundo, foi cuidar do ambiente. E vamos de cochicho. É aquela conversa no pé de ouvido, aquele guardanapo que caiu, aquele tete-a-tete. Alex, o que você falaria para aquela pessoa que se identificou total com a sua fala? Pode mandar aquele recado que só ela vai entender. Então, gente, é procurar essas formas divertidas, né, de lidar com o dia a dia, né? O relacionamento, a gente sabe que não é só uma pessoa, né? São os dois, então tem que pensar em conjunto, né? Tem que conversar é importante, é muito importante, né? É saber se está te fazendo bem, né? É perguntar o que é que está incomodando, né? E juntos procurarem, né, formas divertidas de lidar com a pandemia. A gente sabe que é uma situação triste que a gente está vivendo, né? Que é de muito luto, né? Mas eu acho que a gente pode ocupar a cabeça, né? Com várias formas lúdicas mesmo. A gente, por exemplo, pinta bastante, que a gente já fazia antes da pandemia, mas a gente fez com mais de cada final de semana a gente fazer alguma coisa, né, juntos, né? E nesse formato vocês podem até descobrir coisas, né, que vocês não faziam antes da pandemia juntos e que para vocês agora vão ser prazerosos. Fernando, manda seu recado, direto no pé do ouvido. A gente tem que reaprender Aliás, eu acho que para quem está casado, quem tem uma relação já há um tempo, eu acho que é voltar àquela ideia inicial de namorar, sabe? De você descobrir o outro, de você se permitir também, né, se mostrar mais frágil, de você abrir a guarda, de você se apaixonar novamente pelaquela pessoa, redescobrir hábitos, tentar ceder também. Eu acho que é muito importante, né? Não é só você conquistar um espaço, mas também ceder para que o outro tenha o tempo dele. O namorar novamente, né? O se encantar novamente pelo outro, acho que é a grande chave do processo. E eu acho que eu estou nessa pandemia e passo pela pandemia cada vez mais apaixonado por essa criatura linda, né, que é o meu marido. Ai,
Coisa também. linda. Eu quero saber da festa, esse negocinho de Vai amor ter aí. Chegou a vez da conversa fora. Cada pessoa conta uma situação, dá um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente e que ache péssimo, não concorde, que precisa ser denunciado ou problematizado. Uma conversa foríssima. Como assim Bolsonaro foi cidadão honorário em Maceió? Como assim, produção? Eu não assinei isso. Eu, como cidadão maceioense, não aceito, e isso foi uma bola fora, totalmente. Né? Eu acho que a conversa fora é o próprio a própria estrutura toda desse governo, porque pelo amor de Deus, eu não é uma coisa que não tem como compactuar com isso, né? Tem uma questão assim de estar acompanhando esse processo da CPI da Covid, né, que também está trazendo muito mais conteúdos de fatos, né, reais desse governo que não tem condições de aceitar o que está acontecendo, não tem maneira de concordar com nada. Não tem como não colocar o próprio governo como uma conversa fora. A minha conversa fora hoje tem endereço certo. É o Pontal da Barra. Por quê? A minha conversa fora vai para o senhor prefeito de Maceió, que só botou 2 linhas de ônibus e um ônibus para cada linha no Pontal. Então, a minha conversa fora hoje tem direcionamento certeiro aí, e é a pedido, chega aqui a pedidos das nossas alunas da Casa do Pontal, que precisam se deslocar, e a grande maioria delas do Trapiche para o Pontal, e não conseguem, apesar de ser um bairro um colado no outro. Reclamam das suas idas ao trabalho, o quanto elas precisam ou investir em 2 ônibus, ou irem para a pista principal pegar ônibus do interior, as vans que vêm de Marechal, as vans que vêm do Francês, para poder ir para o centro da cidade, e do centro da cidade pegar um outro ônibus para ir para o seu local de trabalho. Então, hoje a minha conversa fora está localizada, e daqui a pouco vira conversa dentro, inclusive. A minha conversa fora vem do que o Alex falou, né, do suposto título de honorário aí para o presidente Bolsonaro, é que na hora da votação, né, o Teca Nelma foi muito atacada, né, principalmente pelo vereador o delegado Fábio Costa, né, para censurar a fala dela. E ele enviou uma carta, pessoa, enviou uma carta para o presidente aconselhando ele a censurar ainda mais ela por ter chamado o presidente de genocida, né? E ele anda armado pela Câmara dos Vereadores, então, assim, é totalmente fora, é um cara que não sei como é, quer dizer, sabemos, né? Como é que foi eleito, e aí tá esse título horroroso para o presidente Bolsonaro. Bem, o meu conversa fora um pouco tem a ver com um pouco desse desgoverno também, é difícil a gente sair desse tema, mas a minha vai ser sobre a privatização dos Correios, que ontem ele decidiu que vai privatizar 100% da empresa de Correios. É um absurdo. Tem cidades que é o único lugar que tem ligação com o governo federal é a agência do Correio. Tem município nesse país que só tem acesso ao Correio. Eu não consigo imaginar como é que vai ser a entrega de cartas, como é que vai ser o manejo e como é que vai ser esses servidores, né? Então, os pequenos empresários, os microempresários que trabalham com suas lojas, que usam o correio. Então, assim, aqui vai minha conversa fora demais para esse desgoverno que não foi, ninguém está surpreso. O próprio Paulo Guedes disse já há muito tempo, dizendo: eu quero vender tudo, quem quiser comprar, eu quero vender tudo. Agora, bora para conversa dentro. Cada um fala uma situação, dá um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente e que mereça ser celebrado. Tem um projeto, né, aí, uma seleção de projetos que é o programa Oi Futuro, né? Então, assim, os artistas que não estão sabendo, né, as inscrições dos projetos vão até o dia 9, foram prorrogados. Então, eu acho que vale a pena essa divulgação aí, né? Então, artistas, escrevam seus projetos.
O meu conversa dentríssimo hoje vai para as alunas do Ateliê Ambrosina, que fizeram o quê? Sabendo dos ônibus e das linhas de ônibus, criaram um abaixo-assinado, colheram assinaturas do bairro do Pontal e hoje levaram na prefeitura e protocolaram um pedido de que as linhas do Pontal fossem ampliadas. Além disso, criaram uma página do Instagram chamado Reclama Pontal, para que a comunidade comece a se organizar para solicitar não só os ônibus, mas melhorias no bairro. Então, hoje a minha conversa dentríssima é com um orgulho das nossas bruxinhas lá do Ateliê Ambrosina. Conversa dentro. Que demais. Cada vez mais as monstrinhas que a maravilhosas. gente está criando por lá, que a gente está criando por lá. Meu Por favor. Deus. Reclama Pontal, sigam todos. Ai, já vou começar a seguir. Gente, a minha conversa dentro é o Julho das Pretas, né? Antes a gente tinha só novembro para exaltar, né, o negro, o ser negro, e cada vez mais eu vejo o julho inteiro sendo movimentado pelas mulheres pretas, as mulheres empreendedoras, né? Para quem não sabe, dia 25 é o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-carimbenha, aí aqui se tornou, né, nacionalmente, Dia Nacional de Teresa de Benguela. Então, assim, estou super feliz desde o início de julho vendo esse movimento, esses encontros. Então, a conversa dentro é 25 de julho, mês de julho. Minha conversa dentro vai para os movimentos que estão acontecendo, né, em prol da memória do bairro, né, do Pinheiro, né, e de toda aquela parte ali que foi afligida pela situação da Braskem. Eu falo como arquiteto urbanista, né, e pela consciência que eu tenho sobre o que é memória, o que é patrimônio, o que é vida, o que é simbologia espacial, né, que simplesmente, né, de vários bairros está se apagando, né, é uma questão da cidade que é muito importante e que de repente está desaparecendo. E eu estou vendo assim muitos coletivos fazendo, né, ações para manter essa memória viva, para chamar a atenção da sociedade para uma coisa que é inimaginável, né? Bem, a minha conversa dentro é um pouco conversa dentro meio fora, porque primeiro uma notícia boa, que o projeto Lactantes pela Vacina em Alagoas foi aprovado na Câmara por unanimidade, seguindo aí a linha de muitas cidades do país, colocando as mulheres grávidas e lactantes prioridade de vacinação, mas o nosso digníssimo prefeito JHC ainda não sancionou e parece que elas tiveram uma reunião com ele e ele achou bom, mas ainda não sabe quando. Então, conversa dentro para o movimento de lactantes pela vacina e também apoio aqui, reforçando a Tecanelma, que tem ajudado muito a esse projeto e fazendo pressão para o prefeito. Então, sanciona prefeito. Bora conversar? E aí, galera, querem falar mais alguma coisa? Divulgar @trabalho? Mandem vir, esse é o momento. Oi, me segue lá no Instagram. @Alex, com 2 L's, Walker, e é só me seguir lá. E me segue também lá no Instagram, fernando.onaiser. Estou com o Instagram agora em cima das questões mais cuidados pessoais, da saúde, tarô, xamanismo. E se quiser agendar também uma consulta, né, de tarô, estamos aqui a postos. Bem, a gente já está chegando ao final do episódio, mas eu vou relembrar que estamos aguardando a sua participação. No último episódio dessa série, faremos um especial sobre histórias de família durante a pandemia. E daí a gente quer te ouvir. Manda o seu relato, pode ser pelo atelieambrosina@gmail.com, pela nossa página no Facebook, pelo Instagram, Ateliê Ambrosina, ou até nos comentários no YouTube. Fala que a gente quer te ouvir. Como está sendo passar por tudo por aí? Bora conversar?